Hoje vou lhe contar uma história de como um velhinho conquistou milhares de corações de jovens e mudou a política do Brasil. Não, essa não é uma história com final feliz, pelo menos eu não acredito que seja. Era uma vez um jovem, cheio de ambições e coragem, um progressista em um momento que o Brasil passava por uma ditadura militar. Muito destemido, ele pegou em armas para defender o que acreditava, o comunismo. Filiado ao Partido Comunista do Brasil, tornou-se jornalista e escreveu para todos os grandes jornais no final da década de 1970, desde Folha de São Paulo até o Globo. Sempre foi habilidoso com as palavras, escrevia artigos e livros dos mais diversos temas. Era astrólogo, ajudou a criar a disciplina de astrologia na PUC São Paulo. Sim, astrologia dentro de um curso oficial de psicologia. Essa era a década de 70 e 80. Também flertou com o Islã, participando de algumas organizações religiosas e escrevendo sobre o mundo islâmico, a ponto até de ser reconhecido por algumas instituições por ter falado sobre o profeta Maomé no mundo ocidental. Se eu lhe disser que esse jovem acabaria se tornando o maior pensador expoente da extrema-direita reacionária do Brasil, parece até uma mentira, mas é a realidade. Estou falando sobre Olavo de Carvalho. Os ventos mudaram, a ditadura acabou, houve liberdade novamente no Brasil. O agora mais velho Olavo estava crítico a toda a cultura de esquerda que antes ele mesmo defendia, sempre com uma visão megalomaníaca de si mesmo. Ele se propõe a debater filosofia, sociedade e a criticar a cultura pós-ditadura com uma visão liberal, adotando até Mises em suas palestras. Nesse momento, ganha críticos e entusiastas. À medida que não faz parte da academia, acaba recebendo críticas dela. Vira então um adversário oficial do sistema. Pelo menos é como ele se apresentava. Escreve em 1996 o livro O Imbecil Coletivo e é elogiado pela direita conservadora. Afinal, estava criticando a academia, a esquerda cultural e as suas pautas, que se formavam à época. Cabe lembrar que em um trecho do seu livro, de mais sucesso à época, Olavo culpava os negros pela escravidão, chegando a dizer que eles tiveram sorte de não terem sido tão explorados quanto os judeus, e que eles se aproveitavam da tecnologia desenvolvida por pessoas que seriam, em teoria, superiores a eles intelectualmente. Sim, um absurdo tremendo num livro que foi escrito e que foi elogiado por muita gente na época. Bom, aqui não há dúvida de por que a direita conservadora gostava tanto de Olavo. Ganha uma certa notoriedade e chega até a ser entrevistado por Pedro Bial, em uma época que isso não era tão chique, ainda no canal GNT. Anos depois voltaria a ser entrevistado por Bial, agora já na Globo, novamente como um expoente intelectual da direita bolsonarista, vencedora das eleições de 2018. Nessa época ainda, começa a falar de temas controversos e teorias conspiratórias, como a organização de uma nova ordem mundial, porém de uma forma mais leve. Participava de palestras ali no final da década de 90 e começo dos anos 2000, geralmente contrapondo o que era conhecido como politicamente correto que estava crescendo na sociedade e defendendo ideias liberais de Mises. Abandonou a astrologia e a sociedade brasileira quando decidiu se mudar para os Estados Unidos por volta do ano de 2005-2006 com a sua família. Se instalou no estado de Virgínia, um estado conservador onde ele poderia viver afastado dos seus adversários intelectuais e ao mesmo tempo possuir armas para caçar no quintal de casa. Olavo passou então alguns anos esquecido, até que o avanço da internet começa a atrair seguidores novamente. Em 2006, ele cria um programa que parecia uma espécie de programa semanal de rádio, transmitido pela internet, chamado True Outspeak, que ele se dedica basicamente a fazer análises políticas do cenário global, focando nos Estados Unidos com pautas de extrema-direita americana e focando no Brasil, criticando basicamente o governo Lula. Aí então nós conhecemos o conspiracionista Olavo de Carvalho, que assume um papel de porta-voz do conspiracionismo brasileiro, talvez um dos primeiros a ter voz na internet, trazendo temas que são reconhecidamente teorias da conspiração.
com pouquíssimos seguidores. Mas isso logo mudará. Ele então cria o COF, Curso Online de Filosofia, também chamado de Seminário de Filosofia, onde agora o já mais velho Olavo se propõe a ensinar filosofia aos seus alunos. O curso tem um papel ambicioso: formar a elite cultural do Brasil, e que você aprenderia aquilo que não foi ensinado nas escolas e universidades, dominada pelos tais esquerdistas. Olavo então passa a transmitir o seu programa e algumas aulas do COF através do YouTube, e aí encontra o seu público finalmente. Geralmente as aulas do COF tinham um misto de Olavo filosofando sobre a vida, citando muitos autores dificilmente verificáveis, ao mesmo tempo xingando pessoas que ele não gostava ou que eram críticas ao seu trabalho, mesclando um pouco do politicamente incorreto, inventando mentiras sobre os mais diversos temas, desde a ciência até a política, mas sobretudo atacando a esquerda, o PT e o Foro de São Paulo. Foi a fórmula do sucesso. Com o crescimento do antipetismo e de uma revolta legítima com o sistema, ele alcançou um público que antes não tinha voz: o conservadorismo reacionário brasileiro. Mas como eu sei de tudo isso? Bom, eu fui um desses que participou e pagou pelo curso de Olavo. Encantado com a possibilidade de não ser apenas mais um, mas que alguém que pertencia a um grupo que sabia a verdade. Olavo sempre foi muito inteligente, desde a época da astrologia, passando pelo islamismo, liberalismo e, por último, o reacionarismo. Ele sabia como viralizar qualquer tema, usando um linguajar popular, soltando diversos palavrões para xingar quem ele não gostava, ao melhor estilo alborguete full pistola. Talvez os mais jovens não saibam quem é, mas seria aí um apresentador de programa policial, maior estilo da Atena de ser, misturando também um pouco dessa narrativa de perseguição em que um sensacionalismo ajudaria então a controlar a sociedade pela esquerda e por tudo aquilo que ele criticava, enfim, ao mesmo tempo com o erudismo da época que ele era um jornalista marxista. Afinal, Olavo sabia usar palavras bonitas, sabia escrever bem e teve vários livros aí com relativo sucesso. Aliás, ele se orgulhava inclusive de ter uma das maiores bibliotecas comunistas do mundo. Vejam só. Com essas técnicas, ele atraiu milhões de visualizações para seus vídeos e milhares de alunos para o seu curso. Nunca abandonou as teorias da conspiração, a maioria delas envolvendo temas sensíveis aos conservadores, como o aborto, o aquecimento global, nova ordem mundial e até a Terra plana. A escolha do tema era simples: sempre alguma polêmica em que a mídia e a universidade já tinham uma posição formada. Ele então pegava esse tema e pregava exatamente o contrário, se valendo de argumentos que ele dizia ser intelectuais e de autores que ele pinçava, vamos dizer assim, dentro ou dos Estados Unidos ou da Europa, para dizer então que as pessoas estavam sendo enganadas. Então ele pegava, um artigo científico que questionava o aquecimento global, não dizia que existiam milhares de outros artigos que demonstravam que aquilo era real, e esse artigo ele dava um eruditismo e no final xingava quem era contra ele, dizendo que essas pessoas eram compradas ou eram esquerdistas ou coisa do tipo. Isso acabava então por atrair muita gente com seu posicionamento. Além de falar muito bem, Olavo sabia engajar o seu público. Ele usava uma técnica muito antiga que já foi utilizada por diversos líderes de seita, desde o Edir Macedo, bilionário pastor, bispo da Igreja Universal no Brasil, até um sanguinário criminoso como Charles Manson. Então, são técnicas que criam um senso de pertencimento na pessoa, a pessoa passa a acreditar que ela está em um grupo que conhece a verdade e que tem uma pessoa ali que é o dono da verdade, que está ensinando ela, a ponto de fazer o que essa pessoa pede, que pode ser desde uma coisa mais simples como votar em quem essa pessoa indica, até algo mais grave como a gente já viu no passado isso acontecer. Qualquer pessoa que discorde da opinião de Olavo ou dos seus seguidores é classificado categoricamente como um comunista e defensor do PT. Então era muito fácil criar esse inimigo em comum.
Você sabia, aliás, que Olavo que criou essa história de classificar todo mundo como comunista? Sim, ele tinha essa mania de colocar todo mundo junto, desde os liberais, centro, qualquer pessoa que não fosse conservadora, reacionária, ou melhor, qualquer pessoa que não concordasse com ele, como se fosse um comunista. Ele era capaz de colocar no mesmo pacote o Obama, o Amoedo, o Fernando Henrique e chamar todos eles de comunista, mesmo que isso não fizesse o menor sentido do ponto de vista prático. Porém, isso acabava engajando as pessoas, porque, afinal, qualquer um que criticá-las seria classificado dessa forma e, sendo comunista, é logo o meu inimigo. Com os movimentos de 2013 crescendo, Olavo então aumentou a sua crítica ao PT e começou a se aliar a diversos expoentes da direita política da época. Com a ajuda do jornalista Felipe Moura Brasil, o mesmo que atualmente faz comentários anti-PT e anti-Bolsonaro, ele lançou o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota e tornou-se um best-seller. Ali estava um sinal de como as coisas e a internet estavam influenciando a política brasileira e como que isso aconteceria, o desenrolamento futuro. O livro nada mais era do que a soma de todos os seus artigos publicados em jornais, em que Olavo era colunista, com as opiniões ácidas dele, onde havia ali até um pouco de filosofia, mas na realidade o foco era a crítica à sociedade como um todo. Olavo continuava crescendo em popularidade e com ego. A prática de criticar o comunismo deu certo, além das teorias de conspiração que seus apoiadores acreditavam como se fosse verdade absoluta, a ponto até de criarem um movimento chamado Olavo Tem Razão. Nos protestos, muitos jovens levantavam essa bandeira de Olavo e Olavo os instigava. Afinal, como um bom líder de seita, ele nunca está errado, pelo menos para quem o segue. A famosa falácia do Foro de São Paulo, uma organização que sim, existe, mas que Olavo dizia ter descoberto enquanto o PT e a esquerda tramavam algo em segredo como uma dominação da região por partidos de esquerda, uma espécie de ursal que depois virou meme, porém que Olavo dizia que ele era o único que sabia disso e foi o único jornalista que tratava o assunto. Sendo que, na verdade, essa organização ela existia, mas era mais uma espécie de um sindicato ou um partido que tentava se reunir, discutir, debater ideias em comum, mas que pouco teve sucesso. Ainda assim, Olavo dizia que ele era o responsável por descobrir aquilo e por mostrar a verdade, e as pessoas acreditavam. Afinal, essas pessoas queriam acreditar em algo que seja especial, como qualquer seita, quando você tem um senso de pertencimento. A partir daí, Olavo ganhou cada vez mais notoriedade, foi viralizando cada vez mais, e com o impeachment de Dilma em 2016, ele se juntou a outras pessoas que estavam também ali com uma certa audiência nessa época, como o MBL, o cantor Lobão e diversos outros políticos conservadores. Então, Olavo se tornava uma pessoa famosa, começou a dar entrevistas, vendia mais livros e voltava a ter a fama que antes teve no passado. Como Olavo sempre foi um extremista, ele dizia que não existia ninguém no Brasil capaz de derrotar o PT, visto que todos os partidos estavam corrompidos e que os seus alunos seriam os responsáveis para, no futuro, criar a nova elite intelectual, que assumiria papéis na cultura, educação e política do país. Porém, uma oportunidade surge para Olavo. Um político chamado Jair Bolsonaro, que longe de ter a intelectualidade que Olavo dizia ser necessária, mas que apresentava algo em comum com Olavo, a capacidade de falar com as massas, usando o mesmo linguajar direto e rebaixado que atinge milhões, com ideias reacionárias e uma presença absurda na internet. O velho, que nunca foi bobo, se alia então a esse político e muda o discurso mais uma vez. Aquilo que era impossível há algum tempo atrás se torna viável através de Bolsonaro. Olavo não tinha nada a perder. Afinal, mesmo que Bolsonaro não ganhasse as eleições, ele atrairia um público cada vez mais engajado. E na ocasião dele ganhar, Olavo teria um apoiador no cargo mais alto do poder, algo que talvez ele nunca tenha sonhado na vida. Bolsonaro, que também nunca foi bobo, tratou logo de mandar seus filhos fazerem amizade com o velho Olavo. Afinal, a nata do seu público era representada naquela figura reacionária, conspiracionista e engajada no antipetismo. Bolsonaro ganhou.
Agora, Olavo muda mais uma vez o seu discurso. E em vez de querer formar uma elite intelectual do país, passa a defender Bolsonaro com unhas e dentes, a ponto de atacar aquelas pessoas que ele mesmo estava junto quando do protesto para o impeachment da Dilma ou ainda das revoltas populares de 2013. Então ele passa a ser um crítico de qualquer pessoa que questionar o Bolsonaro, como se o Bolsonaro representasse o conservadorismo em si. Então ele ataca todos aqueles que antes ele era amigo, passando então pelo MBL, pelo Lobão, pelo Nando Moura e por outras pessoas que tinham uma visão talvez mais liberal ou mais conservadora, mas que em algum momento discordava de Bolsonaro. Bolsonaro então passa a representar tudo que um conservador é e tudo que deveria ser feito pelos conservadores. Olavo chega a afirmar que não existiria mais o conservadorismo, e sim o bolsonarismo. Mas tudo tem um motivo, é claro. O velho, sempre esperto, começa a jogar indiretas em suas aparições no YouTube, sugerindo que ele não era preparado para assumir qualquer ministério ou que ele recusaria qualquer oferta do ministério. Aqui é interessante, Olavo era um expert em conseguir as coisas, fingindo não querê-las, uma estratégia muito batida, mas que ele sabia usar como um mestre. Ele então começou a ventilar isso e acabou fazendo com que os seus apoiadores fossem lá e pressionassem Bolsonaro, como se na verdade Bolsonaro tivesse sido eleito apenas pelo apoio do Olavo. Afinal, Olavo tem razão e Olavo nunca erra. Então essa é a mentalidade que eu comentei mais cedo, de seita, que Olavo criou nos seus apoiadores. Olavo sempre está correto. É capaz até que se Jesus voltasse e falasse, não, Olavo está errado, as pessoas atirassem pedras em Jesus. Afinal, Olavo tem razão. Bolsonaro, que já não é besta, pelo menos dependendo do ponto de vista, sabia que dar o ministério ao Olavo já seria demais, mas permitiu que uma indicação direta dele assumisse o Ministério da Educação. E a gente já sabe o fim dessa história. Porém, a influência dele não acabou por aí, chegando a indicar até o chanceler, o cargo que representa o Brasil no mundo, que é o ministro das Relações Exteriores, que era um antigo aluno de Olavo. Entre altos e baixos, sempre que Olavo sentia que precisava de dinheiro ou que precisava aumentar a sua influência no governo, ele agia, criticando Bolsonaro por algum momento e logo depois voltava atrás e agradecia e dizia que Bolsonaro era a única saída e chamando todos os outros que não o apoiavam de comunista. Era uma estratégia que Olavo sempre utilizava. Então, Olavo foi um especialista em voltar atrás, mudar de opinião e usava os seus seguidores como uma espécie de seita para fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Então, imagina, ele nunca foi comunista, não. Ou quando ele era comunista é porque ele não tinha aprendido o suficiente. Quando ele era liberal é porque ele não conhecia toda a verdade. Quando ele se tornou dizia que não haveria nenhum conservador no Brasil é porque não tinha aparecido Bolsonaro. Quando apareceu Bolsonaro é que Bolsonaro era perfeito. Ou se Bolsonaro pisasse na bola com ele especificamente, que Bolsonaro estava agindo mal. E aí, 5 minutos depois, a piada que o pessoal fazia, né? Caiu o Pix, volta a gostar do Bolsonaro. Bom, isso era uma estratégia boa para ele. Afinal, ele se mantinha em alta, seja nos seus cursos, seja na mídia e também no controle. Olavo agora já não estava tão bem de saúde. A idade chegou, as tosses que antes acompanhavam de vez em quando os seus programas agora se tornaram mais frequentes. Ele fumava igual uma chaminé, mas dizia que o cigarro nunca tinha feito mal. Apesar disso, tinha sido internado para operar um tumor na garganta que nunca se soube exatamente o que era, chegando até a vir para o Brasil se tratar. Afinal, nos Estados Unidos a saúde é muito cara. E na pandemia assumiu uma postura que todos já esperavam, a mais conspiracionista possível, chegando a dizer que o vírus não existia e defendendo Bolsonaro de uma forma como nunca antes. Em um dia qualquer recebemos a notícia que Olavo morreu. Sem dar nenhuma explicação oficial, muitos alegam que ele morreu por ter tido Covid. Não sabemos. Revelações de conflitos familiares no que antes parecia uma família conservadora perfeita, revelações de dívidas, processos e outros rumores cercam a sua história pós-mortem. Ainda assim, o seu legado de desinformação continua avivado. Eu, pessoalmente, dou crédito ao Olavo pela crise antivacina criada no Brasil. Afinal, ele foi o primeiro, com algum sucesso na internet, a falar que vacinas não funcionavam e a criar legiões que o seguem. Quantas pessoas, quantas crianças
quantos idosos, quantos jovens morreram por falta de informação ou por acreditar que Olavo tinha razão. Muitos que foram seus alunos ainda acreditam nas suas polêmicas e assumiram papéis importantes no governo e na sociedade. Outros acabam defendendo suas ideias mesmo sem saber que eram suas, tamanha penetração do que Olavo fez. É possível dizer que Olavo conseguiu criar o que ele tanto criticava: o imbecil coletivo reacionário. As pessoas que acreditam nele, mesmo que ele já não esteja mais aqui, que acreditam nele, mesmo sem ele ter razão, e que vão levar essas ideias para frente e por muitos e muitos anos. Levará décadas, talvez até séculos, dependendo da educação do Brasil, para que essas ideias deixem de ser relevantes e deixem de determinar o rumo da sociedade. O espírito de Olavo ainda viverá muitos anos entre a gente, infelizmente.